Então é o seguinte, pessoal, para resolver essa parte A aqui, ó, né, onde o exercício pede para a gente indicar um material de reforço a ser empregado em um intervalo de fração em volume F, que poderia ser incorporado ao polipropileno, de forma a gerar um material compósito capaz de flutuar em um líquido de densidade de 1,1 mg por metro cúbico, né? Primeiramente, a gente vai ter que relembrar de alguns conceitos aí da parte de flutuação, mais especificamente do princípio de Arquimedes aqui, tá bom, pessoal? Então, antes da gente começar a fazer essa solução aqui, ó, né, eu tenho que lembrar do seguinte, eu tenho que indicar o material de reforço e o intervalo, né? A questão é, na tabela, né, se vocês pegarem a tabela para analisar, ele me dá duas possibilidades de materiais de reforço. Eu só tenho um material para matriz, que é o polipropileno, mas para o reforço eu tenho dois. Tenho a fibra de vidro e tenho o carbeto de silício, né? Então eu vou ter que calcular os dois cenários, tá? Mas antes de iniciar esse cálculo, pessoal, tem que lembrar de um outro fator, né? Ele está dizendo aqui, ó, o compósito capaz de flutuar em um líquido de densidade de 1,1 mg por metro cúbico, né? Então, para lembrar isso aqui, relacionando o conceito de Arquimedes, né, eu trouxe aqui, ó, uma simplificação aqui do princípio, tá, que diz o seguinte: se a massa de um corpo imerso for expressa como um produto de sua densidade média, ρ subíndice C, pelo seu volume aqui, né, por o seu volume, então o critério de Arquimedes assume a seguinte forma, né? Quando eu tenho ρL, né, a densidade do líquido, né? Quando a densidade do líquido for menor do que a densidade do corpo, né, então o corpo afunda. Se a densidade do líquido for igual à densidade do corpo, então ele vai ficar em um estado de equilíbrio metastável. E o que é esse estado de equilíbrio metastável? Eu não quero complicar demais o conceito aqui para a parte termodinâmica, né, e a parte de transição de fases aqui, mas da forma mais simples possível, pessoal, é o seguinte: um equilíbrio metastável é um estado de equilíbrio, né, onde, se ocorrer, né, ele não está no estado de equilíbrio de menor consumo de energia do sistema, e se tiver uma pequena variação interna ou externa desse sistema, vai ocorrer a mudança do estado do sistema. Tá? Então, se ele estiver flutuando, por exemplo, né, e se ocorrer uma pequena variação digamos ali, né, no volume do líquido, desculpa, na densidade do líquido, né, ou mesmo na densidade do corpo, né, ele vai mudar esse estado. Né? Então não é essa condição que a gente está procurando para esse caso aqui específico. Tá? A condição que a gente está procurando é essa daqui, ó. Quando eu tenho a densidade do líquido sendo maior do que a densidade do corpo, aí o corpo flutua. Para deixar isso aqui de uma maneira um pouco mais clara, pessoal, eu encontrei aqui, ó, um laboratório virtual, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui, tá? Onde eu tenho um experimento aqui, ó, de flutuação, tá? Tem a parte de introdução e tem esse parque de flutuabilidade aqui, ó. Esse aqui que eu estou utilizando para fazer o exemplo que a gente vai simular aqui, tudo bem? Então, olha só. Aqui eu tenho como controlar, né, o tipo de material, tá vendo, ó, isopor, madeira, gelo, né, tijolo, alumínio, né. Então, e estão vendo aqui, ó, que ele está mudando, né, a densidade. Aqui está em 2,7 kg por litro, né. É uma unidade diferente do que a gente está utilizando, mas aqui o que eu quero discutir com vocês é o conceito, tá? Então, olha só. Está 0,4 kg por litro, tá? E aqui, ó, eu ajustei, né? Ajustei a densidade do nosso líquido aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, tem essa barra, né? Inferior aqui, ó, onde eu consigo, né? Essa aqui é a densidade do ar, praticamente, né? Densidade da água, né? 1, certo? E aqui eu vou ajustar para a densidade da madeira aqui, ó, pessoal. 0,4 kg por litro, tá? Observem o que acontece quando eu, né, coloco esse corpo aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está começando, né, a ir em direção à superfície, né? Então, por quê? Porque ele tem a mesma densidade do líquido, então a tendência é que ele flutue, certo? Só que, pelo princípio de Arquimedes aqui, o que a gente quer é que a densidade do nosso corpo, do nosso compósito que a gente está calculando aqui,
seja menor do que a densidade do líquido. Tá? Mas eu quis trazer esse experimento aqui para deixar isso um pouquinho mais visual para vocês, tudo bem? Então, eu espero que com esse recurso aqui, né, vocês podem explorar, podem investigar um pouquinho melhor, vocês, né, observem aqui como é que fica essa questão. Reparem que no final do experimento fica só a superfície aqui da face desse cubo, né, fora do líquido. Tá? Então, isso aqui seria o nosso estado de equilíbrio metastável, que a gente estava conversando anteriormente. Reparem agora o seguinte, se eu diminuir, né, a densidade do meu fluido, né, ele vai submergir. Agora, se eu aumentar significativamente aqui, ele vai flutuar. Né? O que nós queremos, né, é que a densidade do nosso compósito seja menor do que a densidade do nosso líquido. Por quê? Assim a gente garante que ele vai flutuar sem depender do equilíbrio metastável, que é o que a gente quer no final das contas, tudo bem? Então, espero que isso aqui tenha auxiliado, né, pessoal, na visualização. Mas deixa eu perguntar uma coisa, né? Então, assim, o que isso significa para a nossa equação, para o nosso cálculo, né? Dizer que a gente vai precisar, né, dessa densidade, né, do líquido sendo maior que a densidade do compósito. Bom, então, pessoal, o que significa, né, da interpretação ali do princípio de Arquimedes para a nossa equação é de que dessa relação de igualdade onde nós tínhamos uma equação, agora nós teremos uma inequação, onde a densidade do líquido que a gente está calculando aqui tem que ser maior do que a densidade do compósito. Dessa forma a gente garante que ele flutue sem depender do equilíbrio metastável. Tá? Outro ponto importante é que a gente vai ter que fazer esse cálculo para vários cenários. O primeiro cenário aqui envolve a matriz de polipropileno com as fibras de vidro. O que isso influencia na nossa equação aqui? Bom, então a densidade do líquido é a mesma, né, de 1,1 miligramas por metro cúbico. Tá? E aqui a fração, né, essa fração que a gente vai encontrar para a fase de reforço, né, vai ser multiplicada por 2,2, né, vezes, né, aqui a densidade, né, a unidade para densidade, porque aqui a gente está utilizando especificamente a densidade da fibra de vidro. Tá? E aqui, nesse ponto, a gente está utilizando a densidade do polipropileno. Tá? Quando eu realizar, né, essa conversão aqui, pessoal, né, nesse ponto, né, o que nós temos aqui é que eu vou aplicar uma distributiva aqui, para esse 0,9 aqui, então, 0,9 vai multiplicar 1 e vai multiplicar menos f, tá? Então, por que eu tenho que fazer isso? Bom, porque ele está multiplicando aqui fora, né, desses dois termos aqui, né, fora do parênteses aqui. Então, ele vai ser multiplicado por esses dois termos aqui, tá? Então, aplicando, né, essa multiplicação, eu tenho que 1,1 miligramas, né, por metro cúbico tem que ser maior do que a fração vezes 2,2 miligramas por metro cúbico aqui, mais 0,9 menos 0,9F, tá? Vezes miligrama por metro cúbico. Aí eu deixei a unidade aqui de fora para não estender demais aqui, né, a notação. E agora o que eu vou fazer? Eu vou separar os termos. Né? Esse 9 aqui é um termo independente. Né? Então, por que ele é independente? Porque o que eu quero encontrar aqui, pessoal, é justamente essa fração aqui, ó, F. É ela que eu estou querendo calcular. Certo? Então eu vou passar o 9 para esse lado da equação, ele está positivo aqui, ó, vai passar com um sinal negativo, então eu vou ter 1,1 menos 0,9, certo? E aqui, ó, eu vou também fazer a mesma coisa com os termos onde eu tenho f. Aqui não é menos 0,9f, então 2,2f menos 0,9f. Né? Dando continuidade a isso aqui, ó, eu tenho, né, dessa subtração 0,2 miligrama por metro cúbico, né, e dessa aqui 1,3. Bom, o que eu quero encontrar aqui, pessoal, é só a fração. Então o que eu tenho que fazer? Esse termo aqui, ó, que está multiplicando 1,3, tem que passar para cá dividindo, tá? Juntamente com essa unidade aqui, ó, porque essa fração aqui é em percentual, certo? Vou passar 1,3 para lá, dividindo, 0,2 dividido por 1,3, né,
dá 0,15, aproximadamente, né, 0,15, 38, 46 e assim sucessivamente. Ou seja, eu sei que a fração, né, do que eu tenho aqui, ó, tem que ser menor do que essa quantidade aqui, ó, certo? Só que eu vou transformar isso em percentual. Vou multiplicar isso aqui por 100, né, para ter meus 15% aqui, aproximadamente 15,38%. Então, a pergunta é, isso aqui é minha resposta final, né, para a questão A, e esse primeiro cenário aqui, ó, de compósito de polipropileno com fibra de vidro? Não, não é. Por que não? Porque aqui, ó, pessoal, ele tinha ali, né, no enunciado que ele tem um intervalo de 5 a 50%, né, de fração de volume para um agente de reforço. Então aqui entra a etapa de análise do enunciado, né, e interpretação na hora de elaborar a resposta. Por quê? Bom, eu posso ter aqui, ó, para o compósito flutuar, né, ele pode ter de 5%, né, pode ter esse percentual, pode ser maior ou igual a 5%, e ele tem que ser menor do que 15,38% aproximadamente. Tudo bem? Que é a nossa resposta final aqui. Então, ó, para que o compósito, né, flutue com fibras de vidro, né, um compósito de polipropileno com fibras de vidro flutue, ele tem que estar numa fração aqui, né, maior ou igual a 5% e menor do que 15,38%. Né? Faz sentido isso daqui? Tá? Se tiverem dúvidas, coloquem nas descrições para mim que eu vou esclarecendo. Eu vou mostrar como é que faz a segunda parte e a parte B aqui também, tá? Para o cenário com o carbeto de silício, tudo bem?